a questão da física é assim, né? Da física moderna. O tempo psicológico, nós vemos claramente o quanto ele são bolhas de realidade, né? Que a gente dá o salto quântico. Não é assim que acontece com vocês? Então você tá aqui, de repente você pula, né? Por exemplo, você tem um relacionamento que ficou mal resolvido há 20 anos atrás. Aí, de repente, você reencontra a pessoa, não tem essa que passou 20 anos. A bolhazinha da realidade tá lá intacta. Na hora que você encontra a pessoa, você volta lá de onde você parou. Não é assim? Porque as nossas emoções, a nossa parte sutil, os nossos corpos sutis, eles operam nesse tempo que é quantizado. São pacotes. Do mesmo jeito que nós temos os pacotes de energia, nós temos esses pacotinhos de tempo, dos eventos que aconteceram, que estão nesse espaço quadridimensional que é o espaço-tempo. Aí a Elza pergunta aqui, por isso que nós conseguimos curar o passado? Exatamente, porque a gente vai lá naquela bolha, a gente dá um salto quântico para onde a gente quiser, a gente leva os recursos que nós temos hoje para você na época que não tinha esse recurso e você cura aquela situação. É o que a gente chama também de borracha quântica, que mostra que nós podemos alterar eventos passados, né? O Daniel falou aqui, só existe o presente. É isso aí, Daniel. Perfeito. Traga a mente para o agora. Por isso que todos os grandes mestres da espiritualidade já diziam, traga a mente para o agora. Né? No agora que estão as infinitas possibilidades. É no agora que nós definimos passado, presente e futuro. Tudo acontece no agora, porque o passado é o seu registro do passado. Eu custei muito a entender isso, porque eu via alguns autores falando, né? Não, você pode mudar o passado. Eu falei, gente, como é que vai mudar o passado? Se uma pessoa morreu, se houve um acidente, se houve uma perda drástica, aconteceu, como é que eu vou mudar isso? Então, realmente, no grosseiro, você não vai mudar. Se houve qualquer uma dessas situações, você não vai voltar lá no passado e fazer aquela perda deixar de acontecer. Mas o que nós nos relacionamos na nossa mente, na nossa emoção, no nosso sutil, não é o acontecimento em si, é a nossa leitura, o nosso processo de relação com o acontecimento. Por isso que a física quântica fala, gente, isso é uma quebra de paradigma tão profunda, porque a física clássica, ela existe em um mundo que existe, ela entende o universo, né, como um mundo que existe independente do observador. Então aconteceu o fato grosseiro, é isso e acabou. Não tem outro jeito de você conviver com aquilo. Mas a física quântica, ela diz que o universo, isso que você chama de realidade, é um processo de relação. Então, não é o que acontece que conta, é como eu me relaciono com o que acontece. Então, aconteceu a coisa lá no passado, coisa super problemática. O registro que eu tenho hoje, a tristeza, o trauma, seja lá o que for, que está aqui, vivo, né? Influenciando a minha vida, influenciando as minhas escolhas. Isso é o mapa, não é o território, é o mapa. É a minha leitura. E isso realmente constrói a realidade. Então, a borracha quântica, ela é um experimento da física quântica feito em laboratório que mostra que, dependendo da medida que eu faço no presente, é isso que a Elza está perguntando, o observador altera o presente? Quando o observador altera o presente, ele altera o passado. Porque passado, presente e futuro, na verdade, existem no presente. Então, você tem lá
evento que te traumatizou, te trouxe muita tristeza. Mas aí, nesse evento, você se relacionou de um jeito. Aí hoje você olha aquilo, você vê que você pode se relacionar de outro. Então o que acontece? No presente estão as infinitas possibilidades. Quando nós observamos, nós colapsamos uma dessas possibilidades, tá? Então eu tenho aqui infinitas possibilidades. Ser vítima, ser triste, ser doente, ser frustrado, né? E a gente colapsa uma dessas possibilidades sem nem perceber que somos nós que estamos colapsando. Colapsamos essa possibilidade. Esse colapso ele foi feito de modo inconsciente, ele foi feito baseado em paradigmas, em situações passadas. Daí nós mudamos essa consciência no momento presente, né? Nós vemos, não, eu não preciso ser vítima, eu posso ser a minha melhor versão. Qualquer acontecimento, não existe acontecimento que nós não possamos ressignificar pelo poder da nossa consciência. Simplesmente não existe. Tem casos extremos que eu já citei, né? Como do próprio médico psiquiatra Viktor Frankl, que passou 9 anos num campo de concentração na Alemanha, e ele conseguiu sair de lá e transformar a vida de várias pessoas. Ele fala da última das liberdades, que mesmo quando ele se viu na miséria total, que o ambiente externo o maltratou, ele estava pelado, doente, com frio, tinha perdido a família, mas mesmo assim ele descobriu, aí nessa situação, ele descobriu o que ele chama da última das liberdades. Ah, que bom, Daniel tá falando que já leu esse livro, um espetáculo. Que é a liberdade de responder. Então ele falou, assim, a situação externa me acabou tudo que podia acabar, mas eu tenho a última das liberdades, que é como eu vou responder a isso. E ele respondeu de uma maneira que preservou a saúde mental dele, a saúde emocional, física, e diz a literatura que até guardas do campo de concentração foram beneficiados com essa atitude dele, e depois ele saiu de lá e criou uma linha terapêutica baseada no sentido da vida, escreveu um best-seller e beneficiou um número enorme de seres. Tá vendo? Como nós somos os mestres da nossa vida.